Boa noite a todos. Deixa eu convidar aqui a Karina. Convidar. Isso. Boa noite, mãe. Mãe entrou aqui, convidando a Karina aqui, a entrevistada de hoje. Senhores, não sei se está dando certo aqui te convidar. Só entrando aí. A Gabriela Simon, parceira nossa lá de Florianópolis. Deixa eu convidar aqui a Karina. Tô clicando para convidar e não está indo. Karina, tá chegando o convite aí para você? Tô clicando aqui para convidar. Tá parecendo que você não está conseguindo participar. Aí, deu Oi! certo. Ai, Oi, cheguei! Karina. Boa noite. Boa noite, tudo bom, Matheus? Tudo Tá me bem, vendo graças a bem? Deus. Tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Você tá só pelo som do celular Tô aí? só pelo som do celular. Tá perfeito aqui para mim. Vou botar um filtro, né? Porque essas horas, sabe como é que é, né? Coloca o filtro aí então. Aí, Matheus, beleza. E aí, tudo certo? tudo Trabalhando certo. muito? Bastante. Correto. Isso é muito bom, Que né? bom, né? Muito bom. A nossa demanda também por crédito também cresceu bastante. No mês passado aumentou 300%. Nossa. As pessoas estão buscando muito crédito, né? Então a gente está correndo bastante, mandando bastante produção para o nosso back-office também. Gente, mas vamos lá, né? Para a gente não tomar muito tempo também de vocês, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes nessa live. Minha mulher entrou agora também, que está gravidinha. Maravilha. Terça-feira que vem nasce nossa Maitê. A vovó entrou também, né? Minha mãe, participando aí, pessoal. Gente, esse é o terceiro dia, né, da nossa live ali que eu fiz uma jornada, né? Um treinamento desvendando o crédito imobiliário. E eu trouxe participantes aqui, né? No primeiro dia, só recapitulando, falei sobre termos técnicos ali de financiamento imobiliário. Ontem a gente convidou o Lorival e tivemos a participação excepcional dele ali, é o tema de vendas. E como eu já divulguei para vocês também, no terceiro dia eu gostaria de trazer aqui, né, eu trouxe aqui a Karine Maniotto, que ela é uma parceira nossa da Diamante, uma corretora de alto padrão de Balneário Camboriú. Ela que começou trabalhando com Minha Casa Minha Vida, eu soube disso hoje. E aí ela teve muito sucesso nessa área e hoje ela trabalha com o público ali de alto padrão na região de Balneário Camboriú. Você está morando faz 3 anos em Balneário, né, Karina? Sim, tô morando 3 anos em Balneário. Antes eu morava em Brusque, que fica a 50 quilômetros de Balneário. E o litoral é maravilhoso, né, Matheus? Eu gosto bastante daqui. Que ótima. Não, beleza. Eu vou bastante aí, eu sou apaixonado por Santa Catarina também. Minha mãe, ela mora em Florianópolis há mais de 20 anos. Então, todo verão eu tô indo aí, né? E hoje também eu tenho a Praça da Diamante em Florianópolis. Então, a gente está indo bastante para aí. Temos bastante parceiros em Balneário Camboriú, né? E também falando mais um pouquinho sobre você, Karina, né, que em 2023 ganhou um prêmio aí que eu acompanhei como a melhor corretora do sul do Brasil, né? Então, você dispensa apresentações, né? Eu vou passar a palavra para você, para as pessoas aqui que me seguem também conhecer um pouco mais quem é a Karina Esmanioto. Matheus, eu quero agradecer o convite. Eu sempre gosto muito de falar do meu trabalho.
Eu sou apaixonada pela minha profissão. Ser corretora de imóveis me possibilitou muitas coisas. Conhecer pessoas, né, como você. Eu vi que tem alguns amigos aqui na rede, né, na live. Tem um cliente meu que entrou, Gustavo, eu vi que ele entrou também. E por isso que eu gosto tanto dessa profissão, que ela me possibilita muitas coisas. Eu sou corretora há 16 anos, né? Como o Matheus falou, eu iniciei no Minha Casa Minha Vida, em Brusque. Fiz muito. Oi, Léo. Fiz muito financiamento, né, imobiliário. Essa parceria, né, com o correspondente bancário funciona muito bem. E, de fato, eu acabei realizando muitos sonhos, tanto meus, né, quanto dos meus clientes através do financiamento bancário. E sobre o prêmio, né, eu levo aí né, esse troféu, tá até aqui, ó, com a melhor corretora do Sul Vamos do ver. Brasil, ó, tá aqui no meu Que escritório, né, legal. Parabéns. e eu confesso para ti que eu fiquei bem surpresa, né? Porque eu estava concorrendo com duas feras, que é o Guilherme Pilger e o Guilherme Top. Então eu fiquei bem feliz e uma mulher, né, poder levar esse prêmio aí para representar tantas corretoras mulheres. Excelente, Karina. Acho que já deu aí para as pessoas conhecerem, né? Porque você tem bastante gente que te acompanha, que te admira dentro desse mercado maravilhoso que a gente trabalha, né? E eu vou começar essa conversa nossa aqui, esse bate-papo nosso, perguntando, Karina, um pouco mais sobre como que é esse mercado de alto padrão, né? E para a gente começar, como que você percebe a demanda, né, pelo alto padrão na região de Balneário Camboriú, que é uma das cidades que todos os corretores aí conhecem, né, com um dos metros quadrados mais caro do nosso país. Esses corretores são de Santa Catarina, são de fora, né? Eu queria entender um pouco mais sobre esse mercado aí nessa região tão procurada pelos brasileiros, né? Vamos lá. Eu atuo em Balneário Camboriú, eu tenho um escritório em Balneário e tenho um escritório em Brusque também, onde fica sendo a minha ponte, né? Como eu tenho bastante clientes lá também. Mas eu vendo Itapema e vendo Balneário Perequê. Balneário Camboriú é um mercado competitivo, muito competitivo, né? Com excelentes profissionais. Eu sempre digo, os corretores aqui de Balneário, Matheus, são bem diferenciados, né? Por trás dos bastidores, todos nós nos respeitamos muito. A gente troca informação, troca ideia. Isso é muito legal. E aqui eu sempre falo que eu fujo da manada. Porque o que acontece? Quando o cliente vem para Balneário Camboriú, ele fica meio perdido aqui, porque tem muitos corretores, muitas imobiliárias. Então eu, Karina, faço o caminho inverso. Muitas vezes eu saio de Balneário Camboriú. O único lugar, Matheus, que tu nunca vai me achar é no meu escritório. Eu tô aqui hoje porque marcamos a live. Mas eu tô sempre na rua, prospectando cliente, fazendo visitas. Então eu vou para São Paulo atender clientes, eu vou para o interior de Santa Catarina, eu vou plantar a sementinha do mercado do litoral. E aqui a gente tem uma demanda grande, porque todo mundo quer estar no metro quadrado mais valorizado do Brasil. Puxando a sardinha para o meu lado, né? Nosso litoral ele é seguro, ele é bonito. Então as pessoas querem de fato estar aqui, né? Não só pela praia, mas tudo porque a cidade oferece. Então tem muita demanda, né? Tem muita gente que está o tempo todo por aqui pela cidade e nós temos bastante trabalho. Apesar de ter muitos corretores, a gente também tem bastante clientes. Entendi, Karina. Não, ótimo, perfeito aí. Eu sinto assim pelos parceiros, pelos corretores que a gente trabalha aí, né, como viabilizando o crédito para os clientes, que aí, né, quando nós fomos prospectar aí, né, eu e o meu sócio de Florianópolis, nós imaginávamos que era somente aquele mercado de alto padrão, porém tem muito de Camboriú, né? Então tem muita coisa bacana ali que as pessoas conseguem comprar também, né? Que não fica ali mais próximo da orla, né? Que tem preços mais acessíveis, né? Mas esse público de alto padrão,
né? O que que eles buscam, assim? Quais são as principais características que um cliente de alto padrão eles procuram em um imóvel, Karina? Eu gostaria de saber. Vamos lá. O que o cliente procura vindo para Balneário Camboriú é localização. É um cliente de alto padrão, ele quer estar bem pertinho da praia. Ele busca um condomínio que, né, vá sanar todas as necessidades dele, que é próximo da praia, um condomínio completo. Mas como tu falou mesmo, Matheus, assim, aqui em Balneário Camboriú tem todos os públicos. Às vezes o corretor ou o cliente acha, só tem altíssimo padrão. Não. A gente tem o frente mar, né, que o metro quadrado é em torno de 30, 40, 50, até 60 mil reais o metro quadrado, depende do condomínio. Depois a gente tem a Brasil, a Terceira Avenida e a Quarta Avenida. Então, as demais avenidas, terceira e quarta, a gente já encontra imóveis mais baratos, que é aquele público que vai morar, né? Ou é às vezes o primeiro imóvel, que ele precisa financiar no banco, né? Que ele não tem a condição de comprar, o aluguel aqui é extremamente valorizado. E para esses clientes que compram um pouquinho mais longe do mar, a gente usa o financiamento bancário. E o cliente de alto padrão já é um cliente que, eu sempre digo, o cliente muitas vezes, Matheus, ele sabe mais do que a gente. Então ele já vem sabendo o que eles querem. É um público que não faz tantos financiamentos bancários, mas ele acaba, né, comprando aqui. E às vezes, né, muitas vezes são empresários, pessoal do Mato Grosso, do Paraná, a gente tem muito cliente de fora do nosso estado. Perfeito, Karina. E o que eu percebi aí, que esse público alto padrão, muitas vezes eles parcelam direto com o vendedor ou direto pela construtora, pela variação do CUB, né? E acabam fugindo um pouco do crédito imobiliário, né? Neste caso aí, dessas vendas de 20 milhões, de 25 milhões e tal, que é o Frente Mar, né? E uma outra coisa que me falaram aí nessas prospecções é que tem em torno de 5 mil corretores em Balneário Camboriú, né? Para mais, acho que já deve estar, porque isso acho que foi na primeira vez que eu fui aí conversar. Como que o corretor pode se diferenciar para a gente atender, né? Porque assim, quem procura balneário deve ser assediado de patrocinados, né? De vídeos no TikTok e tal, desses corretores como a gente vê bastante. Como que o corretor ele pode se diferenciar para ele poder atender as necessidades específicas desse segmento em Balneário Camboriú, aí no litoral de Santa Catarina, né? O que acontece, Matheus? Eu sempre tenho uma frase que ricos conhecem ricos e ricos fazem negócios com os ricos. Então, quando o cliente ele tem uma posição social, né, melhor, ele já tem o corretor de estimação dele, certo? E muitas vezes, quando ele não tem, ele recorre a um amigo perguntando. Isso aconteceu comigo faz 2 semanas. Um casal de amigos, eu nunca vendi nada para eles, mas sempre prospectei. E apareceu um cliente do Paraguai querendo comprar e eles me indicaram. Então, acho que 80% da venda que eu fiz foi porque esse casal chancelou, né? Não, ela é uma boa corretora, compra com ela, vê os imóveis com ela, porque quando ele chega aqui, ele realmente é assediado. E eu corro o risco de perder esse cliente. Então, o que a Karina faz? Eu faço o caminho inverso. Eu vou até a cidade dele e trago ele para mim. Por muito tempo da minha vida, Matheus, eu só quis ser uma boa vendedora. Eu não estava nem aí para as redes sociais, eu não fazia patrocinado Entendi. agora, esse ano que eu comecei a fazer alguma coisa. Então, tudo que eu tinha no meu Instagram sempre foi muito orgânico. E as pessoas me viam, mas sempre foi muito orgânico. E eu entendi que eu precisava, além de ser uma boa vendedora, eu precisava aparecer. Então, hoje eu faço alguns patrocinados para posicionamento, para que as pessoas me vejam, mas o alto padrão em si, quem compra são clientes de indicação, certo? Porque é muito dinheiro, né? Para a gente muitas vezes colocar na mão de um aventureiro. Eventualmente, algum corretor consegue fazer a venda pelo patrocinado, enfim. Mas esse cliente de alto padrão, ele vem de fato por indicação ou quando a gente faz o caminho inverso, que é primeiro visitá-lo, né?
e depois trazer ele aqui para a nossa cidade. Entendi, Karina, perfeito. Então, nós expandimos a nossa rede de network também, né? Tendo contato com essas pessoas, fazendo um excelente trabalho. A gente falou sobre isso ontem, essa questão do NPS, né? Em todo o processo nosso da Diamante, a gente coleta uma pesquisa de satisfação. Por quê? Porque a gente quer saber se aquele cliente ele tem alguma sugestão para nós, né? E não para a gente melhorar somente, né? Mas para a gente poder entregar um melhor serviço para o nosso cliente. E eu sinto assim que os melhores clientes, os melhores casos sempre vêm dessa recomendação, né? Então por isso que é ótimo aí a gente tá sempre sendo lembrado em um churrasco de família, né? Por colegas de trabalho, de profissão. Então, a gente falou sobre isso ontem, né? Dessa expansão do nosso network e de se conectar com os nossos clientes, né? Falando. Você ia falar? Não, é Acho que eu te cortei. tem alguns corretores que são jovens na profissão que eu atendo, né? Vou vender um pouquinho meu peixe, eu faço um trabalho também no Instagram que se chama Mulher Também Vende. A mulherada que tiver aí que não segue meu perfil ainda. E eu lá, a Josi participou da minha imersão, acabou de entrar agora. E lá a gente fala bastante sobre o início da profissão. Então, o corretor que entra na profissão e ele acha que tudo acontece do dia para a noite, não acontece. E é um trabalho moroso, né? E essa indicação, seja ela por, né, alguém que nos conhece ou por um outro cliente, ela sempre mais eficaz, né? Então, por mais que você entre na profissão agora, você precisa entender que existe um tempo de maturação. Um tempo para as pessoas entenderem que você agora é um corretor de imóveis, que você agora está trabalhando em determinada região, determinado produto. Então, é um processo de plantio. Então, tudo acontece moroso, não é assim instantâneo como muita gente acha que é, né? Eu te conheci por conta disso também, né? Porque quem encontrou seu perfil, né, foi a minha mãe, que quando a gente iniciou a Praça de Florianópolis, né, ela foi prospectando e ela encontrou você. E ela é uma empreendedora, né? Ela que era proprietária dos Mercadão dos Óculos de Florianópolis, né? E ela ela dá o curso de mentores e tal. Quando ela encontrou o seu perfil, ela que é mulher, vendedora e tal, ela se apaixonou. Aí ela mandou o seu perfil para mim e eu fui te chamar para ver se você responderia. E aí no mesmo dia você já me respondeu, né? Eu não tenho muitos seguidores, nada, mas você já me respondeu, a gente já marcou essa conversa, né? Eu apresentei nosso trabalho e tal. Então você é muito acessível, sabe? E isso que é bacana também, por isso também que eu acho, olhando o seu perfil, te acompanhando hoje, que você vem crescendo muito também nas redes sociais, né? As pessoas te conhecerem, além dessas recomendações boca a boca, né? Que a gente tem e cresce muito nesse mercado de alto padrão. Mas aí, a gente dando continuidade aí no nosso tema, eu queria entender, Karina, como você, né, enxerga qual que é a importância no contexto do mercado de alto padrão do financiamento imobiliário. Hoje, assim, eu sei que o percentual muito pequeno dos seus clientes que financia, mas você já trabalhou com isso quando você foi escalando para o público alto padrão, no médio padrão ali, né? E você tem clientes assim do público alto padrão que financia ou não? Tem também. Faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu vendi um frente mar aqui em Balneário. É a minha cliente do Rio Grande do Sul. E ela tem laboratórios, enfim. E estava bem no período ali da pandemia. E ela não quis, Matheus, capitalizar a empresa. Então, o que que eu sugeri para ela? Que fizéssemos, então, financiamento bancário. Desse financiamento bancário,
ela não precisaria tirar o dinheiro que ela queria investir na empresa. Então, para quem é empresário, o financiamento ele vem a calhar. Os aluguéis aqui na minha região são altíssimos, então, consequentemente, se tu financia o imóvel, o valor que tu irias pagar de aluguel, tu já paga um financiamento, né, bancário e você já tem o bem imóvel. Às vezes é cultural, né? Às vezes tem brasileiros que querem ter sempre, né, os financiamentos acontecendo e tem muitos clientes que acabam, não, eu acho melhor eu guardar o dinheiro. Mas quanto mais ele guarda, mais o imóvel aumenta. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de falar para o cliente que o melhor caminho, de fato, é assim, nesse primeiro momento, fazer um financiamento bancário para que ele já tenha acesso ao imóvel que ele tanto quer para morar ou para veranear aqui no nosso litoral. Perfeito, Karina. E você comentou sobre aluguel, né? Nós temos planilhas comparativas aí, porque o valor do aluguel ele só vai aumentando, né? Vai tendo as correções e tal. E no final desse prazo, do prazo ali de 30 anos em comparação com o financiamento, ele não detém o bem. Então, assim, em comparação, qual que é um valor médio aí de um aluguel frente mar? Parte de quanto aproximadamente? Os aluguéis frente mar, eles estão na faixa de 25 a 30 mil reais por mês, né? O quadra mar, ele é em torno de 15 a 17 e a terceira avenida é de 5 a 6 mil reais por mês, né? É um valor bem significativo. Para quem quer investir no litoral, é uma excelente rentabilidade, né? 0,5 já é muito bom, e aqui chega a dar 0,7, 0,8, às vezes até 1%. Porque o nosso litoral ele é atrativo. E quando eu faço essas comparações para o meu cliente, dos benefícios que ele vai ter, porque, como tu falou, o aluguel só aumenta, né? Em contrapartida, o teu financiamento bancário depende, né? Se for tabela saque, tabela price, ele vai reduzindo ou fica estável. Então, eu acho que às vezes falta muito conhecimento, Matheus, eu te falo, do corretor. Por isso que eu sempre brinco, né? O corretor de imóveis que ele passou por todas as etapas, que é aluguel, financiamento Minha Casa Minha Vida, depois intermediário, depois alto padrão, ele consegue explanar para o cliente dele qual a melhor alternativa. Porque o corretor de imóveis, ele não vende imóveis, ele vende informação. Então, quanto mais a Legal. gente tiver informação de como é melhor para o cliente comprar o imóvel dele, mais facilmente você vai fazer a venda. Que nem a Dilma entrou aqui agora. A Dilma também participou da minha imersão. E quando eu conheci a Dilma, ela trabalhava como correspondente bancário em Brusque. E a gente fez muitos financiamentos. E esse relacionamento próximo que eu tinha com ela, temos ainda, né? Hoje somos parceiras de trabalho, ela é corretora agora. E isso ficava muito fácil, né? Por que eu vendia tanto imóvel Minha Casa Minha Vida? Chegou uma época, Matheus, que eu vendia um imóvel por dia. Lógico, Nossa, no decorrer do tempo, né, às vezes o financiamento não passava, enfim. Mas por que eu vendia? Porque eu entendia como funcionava todo o processo do financiamento. Eu trazia, porque o cliente, Matheus, ele não sabe. Até um cliente de alto padrão. Se eu não explicar para ele, se eu não fizer essa tabela comparativa, que pagando aluguel ele vai ter um gasto X, né? Enfim, o cliente não sabe disso. E é o nosso dever, como corretor de imóveis, explicar para ele e mostrar de que forma que ele pode comprar o imóvel. Então, lembre-se disso, assim, esse relacionamento próximo, né, que a gente tem contigo, mais corretores deveriam ter, porque a gente vende informação. E esse prolongamento, essa jornada de compra do cliente, ela pode ser mais curta se você tiver parceiros e tiver também a informação correta, né? perfeito, Karina. Por exemplo, a gente vai criando, né, uma parceria que vai além da parte do trabalho, né? A gente conversa, a gente dá, é, a gente compartilha os posts do nosso parceiro, do nosso corretor, do correspondente. E eu tenho bastante parceiro também que trabalha com esse público alto padrão e eu vejo a diferença, porque a gente dentro da Diamante, a gente trabalha com. O nosso foco são bancos privados, né?
Itaú, Bradesco, Santander. E a gente faz muito financiamento ali, nosso ticket é acima de 400 mil, 500 mil de financiamento. E eu vejo que o público de alto padrão, eles já criam grupos ali, antes do financiamento iniciar, criam grupos de WhatsApp para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas do cliente quando trata-se de financiamento. Então, por mais que seja um cliente instruído, que conhece de juros efetivos, que sabe, que conhece do produto de consórcio, né, que ele tem dinheiro investido, ele não lida com isso diariamente como nós. Então você é uma pessoa consultiva para ele, só que você também você é focada na venda. E aí você tem que ter um parceiro que é especialista no crédito. Né? E os dois juntos ali formam um time para fortalecer e argumentar mais para fechar uma venda. Né? Então a gente trabalha junto ali. Porque nós, né, vocês corretores e nós correspondentes, a gente ganha só no êxito. Né? Muitas vezes a gente gasta saliva, conversa bastante, vocês às vezes visitam bastante e acabam perdendo, né? Não é tão comum isso, mas a gente acaba perdendo. Né? Então, a gente fortalecer o elo aí entre correspondente, corretor e tal, a gente facilita esse fechamento, né? Eu sempre, E eu sempre digo pode assim, falar, desculpa. eu tenho que entender. Não, desculpa, eu tenho que entender de vendas. E se a Dilma ainda aqui na live, o que eu fazia, Matheus? Eu captava o cliente, ó, agora explica para o meu cliente como é que faz para ele financiar. Porque eu, como corretora, não posso perder tempo, né? Muito tempo Exatamente. entender do financiamento. Lógico, eu vou ter que ter uma noção do que é, mas eu tenho que passar a bola para quem entende de fato daquilo. E juntos a gente vai, assim, né, se unir para fazer de fato a venda, né, para o cliente, porque eu preciso de ti para me ajudar, né, para liberar o crédito para o meu cliente, mas eu também não posso deixar o meu cliente escapar. Então, é um jogo aí de ganha-ganha. Eu ganho, o Matheus ganha, o cliente ganha também. Exatamente. E nessa tem muitos corretores que a gente vai conversar, que a gente vai prospectar, porque o nosso maior cliente são os corretores nos trazem clientes, né? E eu já tive vários casos que eu fui conversar e falar, não, nós cuidamos da venda, do financiamento, a gente faz tudo. E eu pensava, né, assim, muitas vezes eu até falei, já convenci dele parar de fazer a parte do financiamento, né? Porque se ele trabalha com a venda, ele tem tudo para ele cuidar ali. Ele tem que cuidar de um CRM, do funil de vendas, cuidar do pós-venda com esse cliente para ele te recomendar comprar de novo com você. E, e muitos corretores não veem isso, Karina. Eles querem ganhar de todos os lados, né? E acaba que ele não se torna um excelente profissional na corretagem mesmo, né? Eu Então, sempre falo, então eu acho bom a gente ter parceiros de todos os lados, né? o corretor de imóveis que ele fala que ele não tem nada para fazer, ele tem muito trabalho, né? Como tu falou, muitas vezes o corretor como eu, nós somos mais comerciais e a gente esquece de fazer a parte burocrática, que é o quê? É alimentar o CRM, é fazer o follow-up, né? É fazer tudo isso para que o cliente de fato fique contigo e compre contigo. E quanto mais pessoas, eu sempre digo, pessoas boas andam com pessoas boas. Mas a gente precisa estar próximo de pessoas que vão nos ajudar a fazer a venda. Então, seja ela na parte de financiamento ou um outro corretor parceiro, a gente precisa ter essas mãos, né, para que as coisas aconteçam. Né? Isso é uma das pessoas que está participando da nossa live aqui. Uhum. Ela falou que assim é o que eu sinto também, tá? Que muita gente fala. é, a minoria dos correspondentes que tem esse relacionamento com os corretores e que quer entender casos mais profundamente. Porque assim, Karina, eu tive um caso de um cliente de alto padrão também, assim, mas não nessa realidade de balneário, tá? O cliente ia comprar uma casa de 2 milhões e 800. Não, 3 milhões e 200.
e ele precisava de 2.800.000. Como a gente sabe, pelo Banco Itaú financia 90%. E a gerente dele, Personalité, ela, ela não conseguiu liberar para eles os 2.800, liberou 2.300. Então a gente conversou com esse cliente, entendeu, porque quando é feito direto por gerente ou às vezes por um correspondente que roda processo sem entender quem é nosso cliente, acaba perdendo, né? Então a gente tem que entender quem que é esse cliente, fazer uma defesa de crédito para ele. E nesse caso, a gente defendeu, colocou tudo que ele tinha de comprovação de renda ali e conseguimos 2.800 para ele. Porque ele era mais do que só aqueles números lá da declaração de imposto de renda, ele tinha uma movimentação de 500 mil mensal, né? Então a gente usou tudo isso para defender o crédito dele e conseguir viabilizar a venda pro corretor. Então a gente tem que conversar mesmo. Eu acho que teve uma pergunta para você aí também, Karina. Ela me perguntou qual foi o momento que eu senti que eu tinha que sair da minha casa e minha vida para imóveis de alto padrão. Quando eu entrei na corretagem, eu queria ser, eu sou uma vendedora, né? Eu sou uma vendedora, apesar que é uma corretora de imóveis, tranquilo, mas eu sou vendedora. E eu queria vender porque eu teria a possibilidade de ter uma vida melhor. Não vim de uma família abastada, né? Eu sabia que tudo ia depender exclusivamente de mim e por isso que eu entrei na corretagem. E eu agradeço muito, Matheus, aos meus clientes, porque eu fui galgando outros imóveis por causa deles. Eu comecei a vender minha casa e minha vida. Vendia. Depois de uns 2, 3 anos, eles me procuravam. Karina, agora a gente vai ter um outro filho, preciso de uma casa maior. Agora eu vou casar, preciso comprar uma casa maior. Ah, eu me separei, preciso vender minha casa e comprar outra casa. Então, com os clientes, eu fui galgando também eu fui galgando outros imóveis. Isso aconteceu na praia. Como Brusque é muito próximo de Balneário, de Porto Belo, os clientes, Karina, eu quero muito comprar um imóvel na praia. Será que você consegue me auxiliar? Então, o cliente mesmo implantou isso em mim e eu fui vindo fazendo treinamentos, entendendo que eu poderia vender também. Porque aqui, Matheus, quando eu cheguei em Balneário, eu confesso que eu fiquei assustada. Esses prédios lindos, grandes, não conhecia ninguém, né? E lá em Brusque eu já estava numa zona confortável, onde todo mundo me conhecia, onde para mim era fácil vender. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco assustada, mas eu entendi que eu sabia jogar o jogo, que só tinha mudado o campo, né? Então mudou o campo, que seriam outros imóveis, outras construtoras, e eu fui fazendo todo esse trabalho de contar quem eu era, o que eu fazia, e que eu queria vender os imóveis deles também, né? Então essa mudança, essa virada de chave aconteceu em função dos meus clientes, para atender a necessidade deles. Tanto é que hoje eu, Karina, também vendo casas em Orlando, na Disney, né? Eu vendo casas na Disney. E lá, Matheus, a maioria das vendas são feitas por financiamentos bancários, né? Um brasileiro que quer comprar uma casa lá em Orlando, ele vai dar 20% de entrada. Tem bancos que liberam 90% também, como no Brasil. E aí você consegue financiar seu imóvel em 30 anos, mesmo que você seja brasileiro. Então, o A taxa americano diferenciada para brasileiro, né? ela é menor, digamos assim, né? Que é parecida. Agora os juros estão um pouquinho mais altos, estão baixando nos Estados Unidos, mas assim, o próprio americano, ele tem isso já embutido nele, que ele financia, né? Então, para eles é muito normal comprar algo financiado em muito tempo. Mas para nós brasileiros que a gente queira comprar lá, também é possível, né? Lógico, tem algumas construtoras que acabam limitando o crédito, mas a grande maioria financia de 80% a 90% o valor do imóvel. Entendi. Para o brasileiro financiar lá, ele tem que ter um Social Security Number lá, Que é o CPF. o CPF, né? Na verdade, é que assim, ó, depende. Se ele for, eu só vendo casa de férias. Então, casa de férias entra como investimento bancário. Então, ele, na verdade, não precisa ter o CPF. Ele tem o CPF brasileiro, a gente só tem que abrir uma empresa, uma holding, que também é muito fácil. Entendi. Abrimos a dele e ele
ele acaba financiando lá nos Estados Unidos. Casas de férias, casas de investimento, no caso, né? Entendi. Uma pessoa que é considerada da nossa família, porque ela morou na casa dos meus pais, né? Que é, ela chama Elizabeth Brady, né? Ela mora em Albany e ela compartilhou que ela tem duas mortgages, né? Morou em Washington, financiou e ainda continua pagando, aluga lá. E Uhum. aí hoje ela mora em Albany e Albany, que para quem não sabia, né? Albany é a capital de Nova York. Então todo mundo acha que Nova York é a capital de Nova York. É, E ela mora eu- em. Aí ela mora em Albany e também tem uma mortgage lá que ela paga também. Então, assim, é muito do perfil, né, deles também financiarem, né? Mas vamos falar assim, eu gostaria que você compartilhasse, Karina, se você já teve algum caso de sucesso, né, que por meio do financiamento viabilizou uma venda sua que estava ali praticamente perdida, né? Que, por exemplo, aquele cliente iria comprar, porém ele não tinha o valor total e às vezes ele não tinha nem pensado no financiamento. Com certeza você deve ter algum caso aí que você lembra, um case passado aí para compartilhar conosco. Ah, eu sempre lembro dessa cliente específica que ela comprou, ela queria muito comprar um frente mar. E ela não queria descapitalizar a empresa, né? E aí a gente começou a ver imóveis Quadramar, Terceira Avenida. Só que ela sempre aquele negócio, eu venho de longe, eu quero ver o mar, eu venho de longe, eu quero ver o mar. Até que eu sugeri a ela, disse, vamos fazer, deixa eu fazer uma simulação bancária para ti, para ver se realmente está dentro do que tu queres. Aí ela disse, então tá bom. Então eu mostrei para ela, fiz um comparativo, né, que se ela comprasse financiado pelo banco, né, ela conseguiria ter o frente mar dela e não adiar essa busca pelo frente mar. Então essa ficou muito marcada para mim, porque é um Entendi. né, com vários outros, né, outras empresas e para ela financiar não estava nos planos, né? Então foi o que sugeri a ela e ela ficou bem feliz por estar comprando já o frente mar dela. Esse é um dos casos. Entendi, Karina. Eu tô olhando aqui, né, as pessoas participando. Eu já vi que minha mãe falou do financiamento dela, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com financiamento, quem que são as pessoas que a gente procura primeiro? Na nossa família. E E minha mãe mora em Florianópolis, né? Ela morava de aluguel, né, acho que ela pagava 6 mil mais ou menos de aluguel. E em 2021, que todo mundo surfou a onda de juros baixos, eu ainda falei para ela, virei para ela e falei, mãe, por que você não faz um financiamento? Né? Você está pagando 6 mil de aluguel. E ela sim, comprou uma casa no Estreito. uhum. Na época foi uma baita de uma oportunidade, hoje já valorizou bastante. E ela pegou os juros na época, Karina, de 6,90 ao ano, que em 2021 a Selic estava 2, né? Então os bancos trabalhavam ali na casa de 7. Então para ela foi excelente. Ela comprou a casa dos sonhos dela, porque ela estava morando de aluguel e ganhou essa valorização nesse tempo todo, né? Então, com a queda, esse ano aí a gente caminhou para a Selic de 10,75. E a projeção no último boletim nosso que a gente soltou, de 9% ao ano, né? No final do ano, o Santander lançou uma projeção da Selic de 8,5. Como você vê o futuro, né? Com a Selic baixando aí novamente, né, dentro desse cenário, especificamente para o público de alto padrão também, porque em 2021 eu financei bastante para esse pessoal, porque eles falaram, gente, um dinheiro a 7 ao ano, né, eu não vou perder essa oportunidade, porque depois fica congelado. Os 30 anos ali você paga os 7%, né? Então, como você vê a queda da taxa Selic e tal para esse público? Você acha que esse pessoal vai procurar mais financiamento ou continuar preferindo se descapitalizar? Com a taxa de juro, né, agora um pouco mais baixa, eu já sinto o mercado mexendo de novo. Eu sempre digo, o corretor que ele sempre trabalha e fomenta, ele nunca vai ficar sem vender.
Mas não tem mais o porquê o investidor deixar o dinheiro aportado no banco. Então, o mercado imobiliário ele é cíclico, assim também, né, como o mercado financeiro. Então, agora, cada vez mais eu vejo, né, que os clientes estão tirando dinheiro do banco. Eu quero aportar em imóveis. Para mim, eu já consigo ver essa diferença assim dos clientes que está acontecendo. Entendi. Porque eles querem, Matheus, assim, muitos dos clientes que eu atendo hoje são investidores e eles preferem colocar todo o dinheiro na empresa deles. Eles não querem descapitalizar. Então, eles preferem, de fato, fazer um financiamento bancário, eles preferem ou fazer um financiamento direto com a construtora, enfim, e aportam um valor baixo, né? Eles compram um dinheiro que para ele é muito, muito melhor, né? Principalmente dentro daqueles lançamentos, né? Que aí eu não sei como que as construtoras daí trabalham, 10%, 20% que é de entrada. Normalmente é em torno de 10%. E aí parcela durante a construção, né? E depois paga o saldo residual no lançamento, né? Isso. O que acontece muito, que é legal a gente falar para os clientes, as construtoras normalmente fazem em 100 vezes, certo? Mas eles entregam a obra em 5 anos, né? Na metade do tempo. E depois que a obra é entregue, é um outro tipo de correção. Então, o que que eu indico para o meu cliente? Olha, até a conclusão da obra ele só pagou INCC, que é uma taxa mais baixa. Depois é IGPM mais 0,5, 0,7, 0,8. Então eu já vou encaixando ele para o financiamento bancário para que ele não pague tantos juros, né? Para que ele de fato toda aquela lucratividade que ele teve, ele acaba não perdendo, né? No final, que a taxa que tem uma correção um pouco mais alta. Entendi, não, é isso que eu estava pensando também desse cenário, né, que com os juros baixando agora, com certeza você deve estar fazendo mais simulações do que antes, né, com a Selic ali a 13,75. Então, no segundo semestre, os bancos já falaram que já se posicionaram que vão reduzir as taxas ali de financiamento. Porque, assim, tem cliente, Karina, que a Selic caiu hoje, no próximo dia ele já pergunta para quanto que a taxa dos bancos foi. Uhum. Não é dessa forma que funciona, né? Eles olham a questão da inadimplência, né? Eles olham o saldo da carteira de poupança, se eles têm saldo para emprestar dinheiro para esse cliente a juros baixos, né? A juros mais baixos que a taxa Selic ali, por exemplo. Então, uma das perguntas que eu marquei para te perguntar aqui também é se a gente está sentindo essa tendência, né, dos clientes buscando um pouco mais financiamento agora com essa movimentação de mercado, porque a gente teve ali a queda da taxa Selic em 2021, que bateu 2% ao ano, e aí depois foi crescendo até bater os 13,75 e hoje a gente vem sentindo uma queda aí 6 vezes consecutivas, né? Então é uma tendência, você está sentindo que está tendo um pouco mais procura por financiamento, né? Sim. Eu já consigo sentir isso, né? Mesmo que é para veraneio, o cliente ele acaba tendo mais conseguir comprar um imóvel melhor aqui, né? Então, a gente está bem esperançoso com a taxa baixando para movimentar o mercado de novo. É um outro tipo de cliente, às vezes é aquele cliente que nem poderia comprar o imóvel dele agora, mas com essa baixa ele acaba antecipando a compra e tendo lucro, né? Porque muitas vezes, Matheus, o dinheiro do aluguel ele paga a parcela do banco e ainda sobra dinheiro pelo fato de no litoral o imóvel, o aluguel tem um valor mais significativo, né? Isso. Tem mais uma pergunta para você aí, ó, Karina, uma curiosidade. Legal. Recentemente eu vendi para um youtuber, né, que é o Pedro Loz, não sei se vocês conhecem. Ele é um youtuber que fala muito sobre ciência, ele comprou início de janeiro comigo. Eu tenho relacionamento com o Evandro, lá do Pânico, né, de São Paulo. Ele é meu amigo pessoal. E deixa eu ver. Eu já fui mostrar apartamento para cantor famoso, mas eu não vendi, mas fui mostrar. Tem algumas histórias assim, né? Aqui em Que Balneário, legal. eu
o meu escritório é na 3.300 aqui na Academia Wave, né? E teve uma época que eu fazia academia na Academia Wave, hoje eu faço em um estúdio, mas sempre tá Grazi Massafera, tem alguns YouTubers, mas pra gente é normal, assim, né? Porque eles estão por aí e ninguém fica muito bajulando eles, né? Então, mas é normal a gente encontrar alguns famosos por aqui, sempre é normal. Tem muita gente que querendo se mudar, né, para Balneário Camboriú pelas condições, pelas características que você falou, né? Seguro, bonito, só gente bonita, tem praia, né? Tá perto de vários pontos turísticos que são maravilhosos, né? Até mesmo Florianópolis, que eu gosto muito de passear lá, de estar por lá. Mas acho que é isso, né, que eu gostaria que eu queria trazer, né, para os nossos seguidores aí em comum, para que as pessoas pudessem te conhecer também, ficar seu contato aí, né, para o pessoal aqui do interior de São Paulo também, né, e gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação, pelo seu carinho aí, pelo nosso contato. É, eu pude, nessa conversa nossa de hoje, aprender bastante coisa também desse mercado de Santa Catarina. E para a gente finalizar, eu gostaria de passar a palavra para você também, para que a gente pudesse caminhar para o encerramento da nossa live aí. Obrigado, viu, Karina, mais uma vez. Todos aí que participaram, eu espero que tenham gostado da nossa jornada aí, nossos 3 dias de conteúdo para vocês. Vou trazer mais informações, mais lives aqui para vocês, porque isso de live, conversar com o nosso público é uma coisa que vicia, né, Karina? É verdade. Até a gente não conhecer esse mundo, por isso que eu faço. Sempre que possível, eu gosto muito de falar do meu trabalho. Eu, eu sou muito agradecida à profissão, porque com ela eu conheci muitas pessoas, muitos lugares. E se eu puder ajudar alguém, né, falando que é boa, porém ela não é fácil, é uma profissão muito difícil, né? Mas para quem está começando a profissão, que tenham paciência, que é um processo moroso, mas todo mundo que planta, colhe. Então tenham paciência. Eu só digo isso. Que nem a Dory lá do Esquecendo o Nemo, continue a nadar. Né? Tem que ter constância. O que o Matheus fez é muito bacana, sabe, Matheus? Parabéns. Poder levar informação para o corretor. Esse mercado ele é muito carente, sabe, de informação. Quando eu entrei na profissão, há 17 anos atrás, né, que fez agora recentemente, 17, não tinha nenhuma mulher que falasse para outra mulher. Só tinha o Guilherme Machado e eu me grudei nele de todas as formas. Né? Tinha todo o conteúdo. Eu paguei para jantar com ele, eu paguei para tomar café com ele. Eu queria entender como é que um corretor, né, podia ter sucesso, poderia viver da profissão. Porque Buscou muito conhecimento, né, nesse começo. muito, no começo, assim, ó, o corretor, o que ele puder se grudar em pessoas que passam esse conhecimento, ele vai conseguir, né? Não existe atalho, mas ele vai conseguir, de fato, chegar mais rápido, né? Então, por esse motivo, fazer mais uma vez propaganda, segue, eu tenho um perfil que se chama Mulher Também Vende. É para os homens também, né? Lá eu falo sobre dicas de vendas, lá Legal. também tem algumas com mulheres, que isso é muito legal, sabe? O mercado ainda é um pouco masculino e, né, levanta essa bandeira aí para a mulherada, para uma ajudar a outra, para uma querer, de fato, né, chegar, né, fazer com que todas tenham sucesso, porque é sobre isso, né? Eu tenho o Matheus de parceiro, o Matheus me tem de parceira, e juntos a gente consegue ajudar o nosso cliente. Excelente, Karina. Obrigado aí, né, por essa conversa nossa aí. E, pessoal, sigam ela também, porque eu sigo ela e sempre estou vendo essa movimentação de mercado, todos esses eventos que a gente tem no mercado imobiliário, que são fantásticos, maravilhosos aí. E, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos e vamos encerrar aqui, né? Ah, Nossa, nem fiz isso. deu até fogos. Então, eu nem fiz nada aqui, mas tudo bem, né?
Então, gostaria de encerrar aí. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, Karina. Obrigado, família, amigos que entraram também. E é isso, né? Vamos para a próxima. Obrigadão, gente. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, Matheus. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.